Olha, eu vou falar, são crimes graves. As denúncias contra o Bolsonaro que saíram hoje são gravíssimas. O Adriano da Nóbrega, para quem não sabe, era o chefe da milícia Escritório do Crime, que é a milícia que matou a Marielle Franco e que cometeu diversos crimes. O Adriano da Nóbrega morreu no ano passado na Bahia. Tá. E aí, a Polícia Civil do Rio de Janeiro começou a grampear o entorno do Adriano da Nóbrega para saber quem é que administrava a grana dele. Ele tinha uma fortuna, 11 milhões de reais o Adriano da Nóbrega tinha. E aí, esses grampos começaram a chegar em Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o grande administrador da fortuna do Adriano, que era chamado de chefe pelos outros, ele começou a citar o Bolsonaro em conversas. E aí, eles ligaram para uma pessoa chamada Jair. Esse tal de Jair mora numa casa de vidro, chamava ele de Jair da Casa de Vidro. Adivinha onde mora o presidente Bolsonaro? No Palácio do Alvorada, que é uma casa, adivinha do que é feita? De vidro, é de vidro o Palácio do Alvorada. E o Palácio do Planalto, que é onde ele trabalha, também é um palácio de vidro, o lado de fora dele é todo de vidro. Pois bem, o tal do Jair da Casa de Vidro também é citado como presidente em outra conversa. E o Ministério Público, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, grampeou tudo. E agora veio ao ar parte das conversas. A gente não sabe tudo que tem ainda, mas são coisas gravíssimas. Eu vou falar disso, mas antes, um segundinho. Você sabe que onde tem fumaça, tem fogo? Se inscreve no canal, curte o vídeo, ele é um segundinho, é de graça. E aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição ao bolsonarismo todos os dias. Hoje, inclusive, o nosso carro de som está rodando em Garanhuns, em Pernambuco, e em Castro Alves, na Bahia. No final do vídeo eu mostro aqui um trecho. Isso aqui é Castro Alves, na Bahia. Ou esse é Garanhuns? Esse é Garanhuns. E tava cheio lá, o nosso carro de som tava rodou a manhã inteira denunciando os crimes do Bolsonaro, denunciando a falta de vacina, denunciando o desastre econômico, denunciando tudo. No final desse vídeo eu mostro um trecho de 1 minuto de como foi lá em Garanhuns, rodando hoje a manhã inteira e até o fim do dia. E em Castro Alves também tá rodando. Quem quiser apoiar essas ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa Pix, PicPay, apoie-se e as minhas outras redes, onde a gente faz oposição. Eu digo a gente porque são mais de 470 mil pessoas inscritas aqui no canal. E a gente faz oposição todos os dias a essa quadrilha de assassinos que está dominando o Brasil. E vamos falar agora da investigação, que é o assunto do vídeo. O Adriano da Nóbrega morreu no dia 9 de fevereiro de 2020, tá? A partir daí, a Polícia Civil do Rio de Janeiro grampeou por 11 dias o entorno do Adriano da Nóbrega. O que seria o entorno dele? Seria, primeiro, chefe. O apelido dele é chefe, que é quem fazia o elo entre os negócios ilegais do Adriano da Nóbrega e os negócios legais. Porque ele tinha negócios legais, que é onde se lava o dinheiro ilegal. Assim como tem um tal de Flávio, que tinha uma loja de chocolate, que era um negócio legal. Para quê? Para lavar o dinheiro ilegal das rachadinhas. Só para você ter um exemplo. Tá, chefe era quem era o elo entre os negócios ilegais e legais. Aí tinha uma Ana Gabriela e o esposo dela, que são quem acolheram o Adriano da Nóbrega na Bahia. O Adriano da Nóbrega ele ficou numa casa na Costa do Sauípe, um dos lugares mais luxuosos do Brasil, mais lindos do Brasil, assim, paraíso mesmo, é o Caribe brasileiro. A casa que ele ficou custava R$1.000 a diária. E ele estava lá, ele ficou lá meses nessa casa, sabe-se lá com que dinheiro, bom, a gente sabe com que dinheiro. E quando a polícia cercou a casa, ele fugiu. E aí, Ana Gabriela e o marido dela, eles foram grampeados também. Eles citam Jair nas conversas e eles abrigaram o Adriano da Nóbrega. Depois ele foi para o sítio onde ele morreu, que é o sítio de um vereador que também foi grampeado. Tá, esse pessoal começou a conversar entre si. Eu vou mostrar aqui o que a Polícia Civil falou das conversas. Eu vou mostrar aqui não tem o grampo, que é a conversa em si, mas numa conversa de 20 minutos, o Grande, que é esse chefe, o nome dele era Grande também, era chamado de Grande, ele fala com uma mulher não identificada, e olha só, quem quiser pode pausar o vídeo, se você quiser ler você mesmo, pausa aí, mas eu vou ler aqui, O Grande diz que alertou o Adriano que aconteceu alguma coisa ruim. Isso foi no dia 9, logo após a morte do Adriano. Aí o Grande diz que Adriano era sinistro. O Grande diz que vai ligar para o cara da Casa de Vidro. Quem será o cara da Casa de Vidro? Que quer saber como vai ser o mês que vem e diz que a parte do cara da Casa de Vidro tem que ir. Diz que não sabe que o outro lá vai continuar pagando. Tá, essa é a conversa do Grande com uma mulher não identificada. Aí logo depois, no dia 13, 4 dias depois da morte do Adriano da Nóbrega, o Grande fala com um homem não identificado que é dito pela polícia. Aí não sou eu, Thiago. Tá vendo aqui, Grande,
HNI é homem não identificado e, entre parênteses, presidente. Ele não é identificado, mas o vulgo dele, o apelido dele é presidente. Quem será que é presidente? Tá. Grande fala sobre que está tendo problemas com a família devido a divisões de bens. Homem não identificado, presidente, se coloca à disposição de Grande caso venha a ter algum problema futuro. Veja bem, essa conversa, olha aqui, eu vou mostrar de novo. Esse é documento da polícia. Você vê aqui, duração. Tá vendo aí? A conversa teve 5 minutos e 25 segundos. Eles transcreveram 2 linhas em 5 minutos. O que será que Grande, o administrador da fortuna do Adriano da Nóbrega, falou com o presidente Jair da Casa de Vidro? Quem será que é esse tal presidente? Por 5 minutos que a polícia do Rio de Janeiro só transcreveu 2 linhas. O que será que tinha nessa conversa? Tá, aí você começa a falar, meu Deus, Thiago, isso é realmente tudo verdade? Tá inclusive no site do Plantão Brasil, tá no Intercept Brasil, a matéria deles, isso vazou e ninguém negou isso. Inclusive o Intercept fez perguntas para a Procuradoria-Geral da República, para a polícia do Rio de Janeiro, e eles até responderam o Intercept, já falam sobre isso. Aí, no mesmo dia 13, a Gabriela, que é quem acolheu o Adriano da Nóbrega antes dele ir para o sítio onde ele morreu, fala com uma Nina. E aí, ela fala isso aqui, ó. Quem quiser pode ler aqui a transcrição, tá aqui 2 linhas, pode pausar para ler. Mas eu vou ler aqui. A Gabriela diz que a polícia retornou à casa dela com um promotor. A Gabriela diz que Leandro, o marido dela, está querendo falar com o Jair. Olha, tá muito difícil. Eu tô tentando, tô fazendo exercício mental. Tá muito difícil achar uma interpretação em que Jair, presidente da Casa de Vidro, não seja Jair Bolsonaro e em que Jair, presidente da Casa de Vidro, ou seja, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não tenha interferido em investigações de um assassinato. Veja, olha onde a gente está chegando. Aí, logo depois a Gabriela fala com o Jair. Ela fala no dia 13 também. E ela fala aqui, ó, uma conversa curta, ela fala que o Leandro quer falar com o Jair. Logo depois disso, você pensa, tá bom, Thiago, o Leandro falou com o Jair. O que aconteceu? Que o dia 13 bombou o telefone da Presidência da República. Recebeu ligação do Grande e da Gabriela. E todo mundo queria falar com o Jair. E o que vai acontecer no próximo mês? Porque tem pagamentos do homem da Casa de Vidro que tem que ser feitos. Que será que é isso? Tá. Depois disso você fala, tá bom, Thiago, e agora? O Leandro conseguiu falar com o Jair? Qual é o próximo episódio? Não sabemos. Sabe por que não? Porque a Polícia Civil parou os grampos nesse exato momento. Vamos parar de grampear. Não, vamos acabar com isso aí. Aí você pensa, caramba, Thiago, e esse casal, Leandro e Ana Gabriela, que eles deram fuga, deram a casa deles pro Adriano da Nóbrega, um foragido da justiça, ficar. Isso é crime. Eles sabiam que ele era foragido. Os grampos todos, a polícia diz que pelos grampos todos, todo o entorno do Adriano da Nóbrega sabia que ele era foragido. Então, quando eles estavam dando lugar para ele ficar, dando abrigo para ele, eles sabiam que estavam cometendo o crime de dar abrigo para um foragido. Aí, olha só. E sabiam que estavam sendo cúmplices de uma série de coisas erradas que o Adriano continuava fazendo enquanto estava foragido. Tá, aí nenhum deles foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Você deve estar pensando, como assim, Thiago? Eles deram rota de fuga para um criminoso, assassino, com mais de 20 assassinatos nas costas, miliciano, tudo mais, um cara que entrou em rota de tiro com a polícia e acabou sendo morto, e não aconteceu nada com eles, o Ministério Público não denunciou por nenhum crime, nada, não vão nem responder processo? Exatamente isso que você escutou. Nada. Para eles é como se nada tivesse acontecido, simplesmente perderam um amigo, como se fosse isso, um acaso. Alguém que perdeu um amigo. Só isso. Acabou. Não tem, segundo o Ministério Público, crime nenhum cometido por eles, e o Ministério Público e a Polícia Civil pararam de grampear no momento em que Jair, presidente da Casa de Vidro, começou a aparecer nas conversas. Mais do que isso, as conversas do Jair foram todas transcritas assim, uma linha, 2 linhas, em conversas de 5 minutos. É isso, não sabemos o que acontecerá. E você pensa, mas Thiago, que coisa estranha. Por que será que eles pararam? Pararam porque, lembra, a conversa, eu vou mostrar para você de novo, para que você ligue o ponto, que é o que, às vezes, quem faz a reportagem não liga. Grande e homem não identificado, presidente. Homem não identificado, a segunda linha, lê só aqui a segunda linha. HNI, homem não identificado, se coloca à disposição de Grande caso venha a ter algum problema futuro.
O que é colocar à disposição do grande? É ligar para o governador do Rio de Janeiro, que é o chefe do Ministério Público, e falar: enterra essa investigação. Você tem alguma dúvida de que alguma coisa muito parecida com isso aconteceu? De que o Jair da Casa de Vidro mandou o Ministério Público enterrar a investigação, o Ministério Público simplesmente enterrou a investigação, a Polícia Civil, que tem também, nenhuma polícia tá assim, livre desse mal, desse vírus, chamado vírus miliciano. Com certeza deve ter miliciano lá, o próprio Adriano da Nóbrega, ele era da Polícia Militar do BOPE, mas tinha ligações com policiais de todos os tipos, milicianos, claro, e aí a Polícia Civil do Rio de Janeiro também enterrou a investigação. E vamos lembrar que a Polícia Civil do Rio de Janeiro é diretamente subordinada ao governador bolsonarista do Rio de Janeiro, aquele que essa semana, não foi nem 15 dias atrás, essa semana recebeu visita do Queiroz para nomear a filha dele, aquela que era funcionária fantasma do Jair, como funcionária no governo do Rio de Janeiro. Olha só, mas se você ligar os pontos, é ponto demais para ligar. Sabe aquele desenho de criancinha que fala, liga os pontos, aí tem 1, 2, 3, quando a criança é pequenininha tem uns pontinhos, aí no fim você desenha, sai um laranjal, por exemplo. Imagina, aqui tem muito ponto para ligar, você não precisa nem ligar os pontos para ver o problema aqui. Tem muitas ligações, a coisa é feia e esse é o tipo de coisa que eu falo, quando mudar o poder, quando mudar o governador do Rio de Janeiro, mudar a presidência da República, isso tudo, inclusive alguma inação quer dizer alguma eu até esqueci a palavra, quando o Ministério Público não investiga e tem que investigar, algum crime desses tem que ser investigado, tudo isso tem que ser investigado, porque olha, é por lei que quando o Ministério Público, que não é a Procuradoria-Geral da República, encontra algum crime do presidente, ou o presidente é citado, alguma coisa assim, eles têm que encerrar a investigação e mandar imediatamente para a Procuradoria-Geral da República. Isso é por lei. O Intercept falou com a PGR, e a PGR falou que não achou esse processo nos seus arquivos. Aí, funcionários da PGR disseram para o Intercept o seguinte, olha, isso não quer dizer nada. Em outras palavras, não quer dizer nada que não tenha achado. Quer dizer, ou porque o processo foi remetido com outro número, acontece de o processo ter um número e quando é remetido para a PGR mudar o número do processo, ou porque simplesmente quem procurou não procurou direito e não achou. Não quer dizer nada não ter achado o processo. Pode estar sendo investigado, mas pode não estar sendo investigado. E a gente tem que lembrar que o Augusto Aras é um cachorrinho do Bolsonaro. Se o Bolsonaro fala senta, o Augusto Aras senta. Se ele fala levanta, ele levanta. Fala dá a patinha, ele faz assim, aqui a patinha. Que é isso que o Augusto Aras está sendo do Bolsonaro desde que ele assumiu a Procuradoria-Geral da República. Então, não sabemos em que pé está isso, mas se não tiver em pé nenhum, eu digo, quando a esquerda assumir em 2023, a gente está lutando e batalhando todos os dias por isso, espero eu que com Lula, tem que colocar um Procurador-Geral da República disposto a investigar os crimes do atual, do Augusto Aras, disposto a cortar na carne do Ministério Público, inclusive investigar crimes de Deltan, desses outros aí, investigar por que a Polícia Civil do Rio de Janeiro parou isso, investigar por que numa conversa de 5 minutos com o tal Jair só transcreveram 2 linhas, sendo que, na matéria, deixa eu ver se eu gravei alguma das fotos aqui, mas na própria matéria do Intercept mostra alguns grampos de conversas menores, conversas de 3 minutos, que tem 5, 6 linhas a transcrição. Mas na do Jair tem 2 linhas, a outra tem 1 linha. Então, muito estranho tudo isso. O que acontece é o seguinte, a gente tem que cobrar que seja investigado em algum momento, que são crimes gravíssimos. E se for provado que o presidente da República atuou para parar uma investigação de um miliciano, assassino que foi morto pela polícia, olha, isso é dos crimes que eu, pelo menos, nunca vi presidente da República cometer coisa parecida com isso. Até então, quando se falava de corrupção, de qualquer um que era acusado, era, olha, desviou dinheiro, ganhou propina, um negócio assim, crime financeiro. Aqui a gente está entrando em crimes de bang bang, é coisa é coisa pesada que a gente está entrando. Eu vou mostrar aqui o carro de som em Garanhuns, aqui que rodou hoje de manhã, olha só.
aqui um trecho de como foi lá em Garanhuns, Pernambuco, e ó, o povo, os bolsonaristas de Garanhuns ficaram bravos, viu? Ficaram bravos, porque esse carro de som, esse caminhão de som, dá para escutar centenas de metros de distância. Também rodamos ontem em Jequié, na Bahia, hoje também em Castro Alves, na Bahia. Ontem rodamos em Tremembé, Taubaté, Pindamonhangaba e Caçapava. Já batemos a meta de 10 cidades nessa semana, inclusive rodamos em 11. Vamos ver se eu lembro todas aqui, vamos lá. Rio Grande do Sul, rodamos em Cidreira e Pinhal. Rodamos também Caçapava, Tremembé, Taubaté, Pindamonhangaba, Jequié, na Bahia, Castro Alves, na Bahia, Garanhuns, Pernambuco, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Tá faltando uma. É tanta cidade que eu esqueço, tá faltando uma. Qual? Eu falei nos últimos dias aí, uma a mais. Eu tô esquecendo. Mas é isso, rodando, sempre denunciando os crimes do Bolsonaro. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo, o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário tem o Pix, PicPay e o Apoia-se. Vamos continuar indo pra cima desse governo assassino. Falou!